Vovó se vinga com um plano inesperado depois de ser traída pelo padresco que a enganou. Garanhuns nunca mais seria a mesma depois que Marinalva Cordeiro dos Santos, a simpática octogenária do bairro da Boa Vista, decidiu romper o silêncio. Aos 88 anos, a lembrança do passado ainda pesava sobre seus ombros como um fardo invisível, mas nesse dia algo estava diferente. Era a raiva acumulada ao longo de décadas, misturada com o ímpeto de justiça que a movia. Em uma pequena sala, decorada com fotos amareladas, ela se lembrou do olhar encantador do padre Augusto Mendes, que a seduzira com suas palavras doces e promessas vazias. Quando tinha apenas 17 anos, Marinalva se entregou a uma paixão imprudente. O padre, com seu carisma e sua aparência imponente, era visto como um líder por todos na cidade, mas por trás daquela fachada havia um monstro. A traição a levou a uma gravidez indesejada e, para evitar um escândalo, foi levada a um convento. O parto foi uma tragédia. Juntos, decidiram enfrentar o padre e expor um escândalo que se escondia sob a fachada de caridade da igreja. Como o brilhante sol da manhã invadindo uma sala escura, a coragem começou a substituir a dor. Eles estavam prontos para a batalha. No tribunal, o ar estava pesado. As palavras cortantes da acusação e a carapaça de desdém do padre provocavam murmúrios entre os presentes. A tensão era palpável. Marinalva sentia um nó na garganta, seus dedos tremendo na espera. Quando o juiz proferiu a sentença, uma onda de choque percorreu o corpo envelhecido da mulher. A punição leviana do padre era como um tapa na cara de todas as vítimas do sistema cruel que ele representava. Raiva e impunidade dançavam de mãos dadas, e a alegria do reencontro familiar se misturava com a amarga realidade daquele momento. E quando Marinalva pensou que poderia finalmente respirar, uma sombra do passado surgiu na porta do tribunal. Um velho conhecido. Uma lembrança temida observava tudo com um olhar. O coração dela disparou e a sensação de segurança desmoronou como castelo de cartas. O passado, em sua forma mais aterrorizante, não a deixaria em paz. Jovem ou velha, ela não tinha certeza se conseguiria lidar com outra traição ou outra dor. A luta pela justiça agora transcendeu o pessoal. Marinalva tinha a responsabilidade de falar por todas as mulheres que, como ela, haviam sido silenciadas, mas à medida que as vozes se uniam, o temor de que sua nova felicidade fosse novamente ameaçada crescia. Seria possível conquistar a paz? Ou o eco do passado sempre a encontraria desafiando sua força e determinação? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marinalva estava em um turbilhão de emoções, seu coração batendo rápido como se quisesse saltar do peito.
A sombra do passado, aquele velho conhecido no tribunal, a fez sentir um frio na espinha. O homem, Carlos, ex-companheiro do padre, tinha um olhar gélido. Sabia que ele não era uma boa pessoa, mas a presença dele ali era algo que ela não esperava. Seu coração disparou. Seu corpo tremeu. O que ele queria? Por que agora? Enquanto as vozes no tribunal se misturavam, ela desviou o olhar da figura que a atormentava. Henrique, seu filho, estava ao seu lado. A preocupação em seu rosto a fez lembrar da dor que por tanto tempo carregou. Um flash de esperança atravessou a mente de Marinalva. Se eles estavam juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. Mas o que Carlos tinha a ver com tudo isso? Quando ela pensou em deixar o tribunal, um grito cortou o ar. Marinalva! Era a voz de Carlos, estridente como um animal ferido. O tribunal inteiro virou-se para ele. A pressão estava insuportável. Ele avançou, os olhos ardendo em fúria e algo mais. Desespero. Você não pode fazer isso. Marinalva, sem entender, sentiu um calafrio. Ele estava verdadeiramente agitado. O padre não é quem você pensa que é, a multidão murmurou. O juiz balançou a cabeça, mas Carlos não parecia se importar. Ele é meu pai. E a sala inteira ficou em silêncio. As palavras pairaram no ar pesado como uma tempestade prestes a desabar. Marinalva mal conseguiu processar a revelação. O padre, aquele homem que havia destruído sua vida, tinha um filho com Carlos? Mas então, uma expressão de reconhecimento atravessou seu rosto. O que Carlos estava dizendo mudava tudo. As peças do quebra-cabeça estavam se rearranjando em uma configuração que ela nunca imaginou. Ele foi o responsável por me manter longe de você e do seu filho. Carlos continuou, sua voz tremendo agora, não de ódio, mas de frustração. Ele destruiu minha vida também. Eu só quero sua verdade. Ele não pode ficar impune. Marinalva sentiu como se a terra tivesse sido arrancada sob seus pés. Lembrou-se das promessas de amor, dos anos jogados fora, da dor eterna. Mentes confusas começaram a descortinar verdades que pareceriam impossíveis há momentos atrás. Se Carlos falasse a verdade, o padre não era apenas um sedutor, mas um manipulador que havia também traído seu próprio filho. A tensão na sala atingiu um pico. Olhares penetrantes foram trocados entre as pessoas presentes. O que mais eles não sabiam? O que mais Carlos tinha a contar? O mundo de Marinalva estava desabando novamente, agora com a adição de um filho do seu traidor. Foi um golpe que ninguém esperava, nem mesmo ela. E enquanto ela tentava processar essa avalanche de informações, uma sirene ecoou do lado de fora. O clima era caótico. As portas do tribunal se abriram abruptamente e uma multidão se precipitou. A confusão aumentou, pessoas começaram a gritar. O coração de Marinalva acelerou. Em meio ao alvoroço, uma nova onda de pânico tomou conta dela. O que estava acontecendo? Marinalva, precisamos sair! Gritou Henrique, puxando-a pela mão. O medo nos olhos dele foi um alerta, mas seu corpo estava paralisado. O que era real? Enquanto a sirene continuava a tocar, uma sensação estranha a invadiu. Seria possível que seu mundo se reunisse só para desmoronar novamente? E Carlos,
amigo ou inimigo, se tornaria uma peça vital nessa história que ainda estava longe de acabar. Uma nova verdade estava prestes a emergir, mas até que ponto essa nova reviravolta mudaria tudo? Marinalva estava em estado de choque. A revelação de Carlos ressoava em sua mente como um eco interminável. Ele era filho do padre. A vida que eu levei, os segredos, essa dor, Marinalva. E o que ele fez com você? Mas você não faz ideia do que ele me fez. O tumulto aumentava e a tensão no ar ficava mais palpável. Antes que alguém pudesse responder, um estrondo abrupto ecoou do lado de fora, seguido por gritos. Alguns jurados e observadores se agacharam, enquanto Marinalva e Henrique se entreolharam, a confusão tomando conta deles. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Precisamos sair agora, gritou Henrique. Mesmo com as palavras de urgência, Marinalva estava imóveis, absorvendo cada palavra de Carlos. Não posso deixar ele escapar, Carlos afirmou. Seu tom passava de desespero a determinação. Ele está escondendo mais do que você pode imaginar, Marinalva. O padre não só traiu você e me separou de minha mãe. Ele está envolvido em algo muito mais sinistro. A sirene continuava a ecoar, misturando-se ao barulho de passos pesados, o som de algo que se aproximava. O ar denso e elétrico parecia sufocá-los. O que mais Carlos tinha para revelar? O que mais poderia mudar? Era um turbilhão de emoções que deixou os dois gélidos. Então, a porta do tribunal se abriu com violência, revelando uma silhueta familiar. O coração de Marinalva pulou. Era ela, a mulher que sempre esteve à sombra do padre, com um olhar que encerrava mais mistérios do que respostas. Carlos, o que você está fazendo? Você não deveria estar aqui, a mulher gritou, sem se importar com o caos ao seu redor. O tempo pareceu parar. Marinalva a reconhecia. Sílvia, a amante do padre. O peso do reconhecimento jogou Marinalva contra a parede. Era como se a realidade tivesse desmoronado novamente. A mulher que sempre foi parte da sombra do padre agora tinha um papel no cerne da trama. E por que ela estava ali? Sílvia? Marinalva murmurou, o coração na garganta. O que você sabe? O que o padre realmente fez? A sala estava silenciosa, todos esperando pela resposta que poderia decidir o futuro daquelas vidas. Você precisa saber a verdade. Sílvia respirou fundo, seu rosto coberto por um véu de ansiedade. O padre não é apenas um traidor. Ele tem uma rede, um poder maior em suas mãos. E você, Marinalva, de alguma forma, está mais conectada a isso do que imagina. As palavras ecoaram pelo tribunal, profundas e ameaçadoras. Henrique e Carlos intercambiaram olhares, o medo estampado em seus rostos. O que mais eles não sabiam? O que estava escondido, aguardando para ser revelado? Marinalva sentiu as pernas bambas, a revelação de Sílvia despedaçando o que sobrou da sua confiança. Era como um castelo de cartas prestes a desmoronar novamente. Sílvia, você precisa me dizer tudo, Marinalva exigiu, sua voz aguda, quebrada pela emoção. Mas o pânico começou a crescer novamente, pulsando com a sirene que ainda soava ao fundo. E enquanto todos estavam distraídos pelo que estava acontecendo, ninguém percebeu a porta dos fundos se abrir delicadamente. Uma silhueta emergiu, e a multidão silenciou. Era um homem,
com um sorriso enigmático, que parecia saber muito mais do que todos ali. Era como se tivesse sempre estado presente nas sombras, e ao entrar no tribunal, sua presença pesava, carregando segredos que poderiam mudar tudo novamente. Precisamos conversar. Todos vocês, ele disse, com uma calma perturbadora. E a sala explodiu em murmúrios, enquanto a tensão retornava, e havia uma nova e inquietante verdade prestes a descortinar-se bem diante deles, misturando ainda mais os laços entre passado e presente. A tensão na sala era quase palpável. O homem que acabava. Todos os olhares se voltaram para ele. Marinalva sentiu um frio na espinha, um pressentimento maligno. Ela sabia, lá no fundo, que tudo aquilo não terminaria bem. Precisamos conversar, todos vocês, ele disse, sua voz calma, mas com um tom que dizia que algo muito grave estava prestes a ser revelado. Ele avançou e a multidão se dividiu. Era aquele tipo de presença que exigia atenção, um magnetismo que deixava qualquer um nervoso. "Quem é você?" perguntou Henrique, sua voz carregada de desconfiança. O silêncio dominou a sala como se o tempo tivesse parado. "Meu nome é Jonathan", respondeu o homem, e sua expressão se endureceu. "Sou parte de uma verdade que vocês ainda não conhecem, ou talvez não queiram conhecer." Carlos deu um passo à frente. "O que você sabe sobre o padre?" A raiva em sua voz não escondia um vestígio de medo. "O que ele fez com minha mãe, com Marinalva?" Jonathan respirou fundo, a seriedade em seus olhos quase avassaladora. "Ele não é apenas um traidor, não é só um manipulador. O padre Augusto está envolvido em algo muito mais obscuro, e eu estou aqui para revelar a conexão que existe entre todos vocês." Marinalva, apavorada, tentou entender. O que quer dizer com conexão? A vulnerabilidade em sua voz era evidente. Jonathan olhou diretamente para ela. "Você é mais importante do que imagina, Marinalva. O padre não só traiu você. Ele manipulou a vida de muitos, inclusive a minha." Um murmúrio atravessou a multidão. Era como se cada palavra dele cortasse o ar. O peso daquelas revelações começava a ser sentido, e o coração de Marinalva acelerava. "Como você pode saber disso?" "Porque eu sou o filho da Sílvia", ele declarou, e o tempo parecia parar novamente. As palavras reverberaram na sala. O olhar de Marinalva se transformou em choque. Ela nunca havia ouvido falar de Jonathan. Mas agora tudo fazia sentido. A mulher que sempre esteve ao lado do padre, seu nome ecoando agora como uma sombra maldita. "Mas você não pode estar falando sério!" gritou Carlos, seu rosto deformado pela incredulidade. "O que você está dizendo?" Jonathan não hesitou. "Sílvia é minha mãe. E o padre, ele me rejeitou, assim como rejeitou você, Carlos. Ele não só destruiu a vida de Marinalva, mas também a minha e a de outros que se cruzaram em seu caminho. Ele usou suas ilusões de poder para jogar os outros contra nós." Marinalva sentiu o chão tremer sob seus pés. O passado que ela pensara ter superado a assombrava novamente. Uma nova peça do quebra-cabeça se encaixava, mas ao mesmo tempo trazia mais perguntas. "Por que você está aqui agora?" Ela precisava saber. "O que você quer de nós?" "Eu quero que a verdade venha à tona. Há muito mais em jogo do que vocês sabem. O padre tem inimigos poderosos e não hesitará em silenciar quem se opõe a ele." Nesse momento, a porta do tribunal abriu-se novamente e a atmosfera ficou tensa,
Era a polícia. Os agentes entraram, suas armas em punho. Todos vocês estão sob investigação e precisam acompanhar-nos, disse o oficial mais alto, sua voz firme. O caos eclodiu. As pessoas começaram a se mover. Mas algo se formou entre Marinalva e Jonathan. Uma ligação inesperada. Enquanto as vozes se misturavam em gritos de protesto, uma nova verdade estava prestes a ser revelada. E Marinalva percebeu que não era apenas uma vítima. Talvez ela fosse a chave para desvelar um escândalo maior que abalaria não só suas vidas, mas a própria estrutura daquela cidade. E antes que pudesse entender o que estava acontecendo, Jonathan agarrou sua mão. Vamos, você está segura comigo. Ao mesmo tempo que sentia a pressão da polícia, uma nova certeza emergia. A batalha estava longe de acabar. E a verdade era mais perigosa do que qualquer um podia imaginar. A tensão na sala era quase palpável. Jonathan segurou a mão de Marinalva, enquanto a polícia se aproximava. Seus olhos se encontraram, e nesse instante ela sentiu um misto de medo e esperança. Ele tinha informações, e isso poderia mudar tudo. Mas a preocupação a invadia. Precisamos sair agora! Gritou Henrique, puxando a mãe. Mas Jonathan não se moveu. O oficial da polícia se dirigiu a eles, seu olhar avaliando a situação. Todos vocês estão sob investigação e precisam acompanhar-nos, disse o oficial, firme. Não vamos a lugar nenhum, respondeu Carlos, passando na frente, determinado. Nós precisamos saber a verdade. O que mais você sabe, Jonathan? A raiva estava evidente em sua voz, mas Jonathan estava concentrado. Não é o que você pensa. O padre está envolvido em algo muito mais sombrio, gritou ele, sua voz soando quase desesperada, mas ao mesmo tempo firme. Você precisa ouvir o que estou dizendo. Marinalva olhou para o oficial, depois para Henrique, buscando apoio. Calma todos. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Pode ser importante, ela sussurrou. Mas sua voz tremia. O oficial estava prestes a gritar ordem, mas Jonathan se interveio. Eu não só sou filho da Sílvia, eu sou também filho do padre. E talvez eu não esteja aqui por acaso. O que ele disse a deixou em choque. Silêncio. Aquela sala cheia de pessoas parecia ter parado em um instante eterno. Marinalva sentiu a respiração falhar, o coração acelerado. Como assim? Perguntou Henrique atordoado. O que você quer dizer? A verdade é que sim, eu sou filho dele. E por muito tempo eu fui protegido pela sombra desse homem. Jonathan começou. A tensão era quase insuportável. Mas não por vontade própria. O padre me escondeu por anos. Ele fez de mim uma ferramenta, um peão em um jogo que mal conheço. Seu olhar se encheu de dor. Isso não pode ser verdade! Carlos interveio, mas Jonathan insistiu. Ele traiu você também. E talvez isso explique mais do que vocês poderiam imaginar. Eu fui usado, assim como todos nós. O ar ficou denso e a pressão aumentou. Uma mulher na multidão começou a sussurrar, seu murmúrio crescente. Eu sabia que ele não era quem parecia. Ele sempre tinha segredos. Silêncio! O oficial gritou, mas a agitação era evidente. As pessoas começavam a se afastar da verdade com medo. Estamos todos sob investigação. O que vocês têm a ver com isso? Ele olhou com desconfiança, mas havia algo mais nas palavras de Jonathan que estava chamando sua atenção. No meu coração, tenho certeza de que as mentiras dele são mais profundas. Ele não só destruiu vidas,
Ele está movendo entre as sombras, manipulando como marionete. E você, Marinalva, está no centro desta rede. Jonathan completou, os olhos fixos nela. Marinalva começou a confundir as peças e, de repente, tudo fazia sentido de um jeito insuportável. O medo que a acompanhava por décadas agora estava tomando forma. Ela não era apenas uma vítima, mas parte de uma trama maior, algo que se desenrolava há mais tempo do que ela poderia imaginar. Então, um grito cortou o ar. Uma pessoa teve sua presença revelada. Sylvia. Sua figura apareceu na porta, pálida, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Jonathan, você não pode dizer isso. Não é apenas sobre nós. Existem forças muito maiores aqui, muito mais perigosas. Sylvia, você, o que sabe sobre tudo isso? Jonathan exigiu. O nervosismo estava evidente em sua voz, mas a mulher, paralisada pela pressão, parecia hesitar. Eu não sei se devo mencionar, mas é verdade. Ela murmurou, o medo em seus olhos crescendo. Os segredos do padre vão além de nós envolvidos. Eles envolvem aqueles que ele fez inimigos. Marinalva sentiu um aperto no peito. Tudo estava colapsando. Que forças eram essas? Que mistérios poderiam estar escondidos? A ideia de uma guerra secreta, um jogo traiçoeiro, começou a ser real. E ela sentia seu mundo desmoronando. Novamente. Mas agora, de uma maneira que a deixava sem palavras. Sylvia, diga-nos o que sabe. Precisamos. Henrique começou, mas a mulher estava totalmente tomada pelo desespero. Então um estalo foi ouvido, e a energia da sala mudou. As portas laterais se abriram sem aviso. E uma figura encapuzada surgiu. O semblante oculto era ameaçador. Marinalva sentiu seu estômago embrulhar. As luzes começaram a piscar com intensidade, quase como se a própria sala estivesse reagindo ao que estava por vir. Todos vocês estão em perigo. A figura encapuzada disse num sussurro profundo. E o padre Augusto não vai deixar sua verdade vir à tona assim tão fácil. O coração de Marinalva disparou. A tensão explodiu. Aquela revelação mais uma vez mudava tudo. Ela mal sabia se poderia suportar mais. Enquanto o pânico se espalhava, uma pergunta ecoou em sua mente. Que segredos estavam prestes a ser desvendados? E quem realmente eram os aliados e inimigos nessa história? A tensão na sala era quase palpável. Jonathan segurou a mão de Marinalva, enquanto a polícia se aproximava. Seus olhos se encontraram, e nesse instante ela sentiu um misto de medo e esperança. Ele tinha informações, e isso poderia mudar tudo. Mas a preocupação a invadia. Precisamos sair agora, gritou Henrique, puxando a mãe. Porém, Jonathan não se moveu. O oficial da polícia se dirigiu a eles, seu olhar avaliando a situação. Todos vocês estão sob investigação e precisam acompanhar-nos, disse o oficial com firmeza. Não vamos a lugar nenhum, respondeu Carlos, determinado, como se num último ato de bravura. Nós precisamos saber a verdade. O que mais você sabe, Jonathan? A raiva estava evidente em sua voz. Mas Jonathan, com uma expressão intensa, estava concentrado. Não é o que você pensa. O padre está envolvido em algo muito mais sombrio, gritou ele, sua voz quase desesperada, mas também firme. Você precisa ouvir o que estou dizendo. Marinalva olhou para o oficial, depois para Henrique, buscando apoio. Calma todos. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Pode ser muito importante.
Ela sussurrou, mas sua voz tremia. O oficial estava prestes a gritar uma ordem, mas Jonathan interveio. Eu não sou apenas filho da Sylvia, eu sou também filho do padre, ele declarou, e a sala pareceu parar. As palavras reverberaram pelo ambiente. O coração de Marinalva disparou, e a tensão era quase insuportável. Como assim? Perguntou Henrique, sua confusão evidente. O que você quer dizer? A verdade é que sim, eu sou o filho dele, e eu fui protegido pela sombra desse homem. Jonathan começou, os olhos cheios de dor. O padre me usou, assim como todos vocês. O ar ficou denso e a pressão aumentou. As pessoas na sala murmuravam, algumas expressando incredulidade. A mulher que havia começado tudo aquilo, Sylvia, imediatamente se adiantou. Jonathan, você não pode dizer isso. Não é só sobre nós. Há forças muito maiores em jogo aqui. É perigoso. Sylvia, o que sabe sobre tudo isso? Jonathan exigiu, sua voz agora carregada de urgência. O pânico estava evidente em seus olhos, mas a mulher hesitava. Antes que alguém pudesse intervir, a porta do tribunal se abriu bruscamente. Uma figura encapuzada surgiu. O ar ficou pesado, como se algo maligno estivesse prestes a se revelar. Com um gesto dramático, a figura deixou escapar. Todos vocês estão em perigo. O choque foi instantâneo. Marinalva sentiu um frio percorrer sua espinha. Quem é você? Gritou Carlos. O encapuzado começou a se aproximar. Suas intenções eram incertas, mas ele parecia saber mais do que estava disposto a compartilhar. Vocês não têm ideia do que o padre está tramando. As sombras o protegem, mas não por muito mais tempo. A voz era subterrânea, quase um sussurro, que moldava a sala com um medo palpável. Os olhares se cruzaram, a confusão reinou, e então uma bomba caiu no meio deles. O padre foi responsável por muito mais do que as traições amorosas. Ele desvia fundos, e não apenas da igreja. Ele está envolvido em uma rede de tráfico que se estende por várias cidades. Da revelação, ecoou. Marinalva ficou aturdida com a nova informação. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de maneira aterrorizante. Não! Isso não pode ser verdade! Disse Henrique, seu rosto pálido. É verdade, e a razão por trás de todo esse escândalo é que o padre expoente que todos conhecem pode não ser quem pensam. Ele está escondendo um legado obscuro, e eu tenho as provas, o encapuzado disse, sua voz soando como uma advertência. Antes que pudesse continuar, um grito feroz ecoou do lado de fora. A porta dos fundos se abriu violentamente e policiais entraram, armas em punho. Todos vocês estão arriscados. A situação aqui é grave, gritou o oficial. O pânico rapidamente se espalhou. Mas naquele momento de confusão, enquanto as pessoas se empurravam para sair, o encapuzado fez um movimento rápido. Ele se virou para Marinalva, um olhar intenso nos olhos. Você precisa saber, Marinalva. Você é mais importante do que imagina. Ele não é seu único traidor. O que vou lhe dizer pode mudar tudo. Você não é apenas uma vítima. Você é parte de uma linhagem que pode explodir essa rede corrupta. Marinalva ficou sem palavras. O que ele estava dizendo? E como poderia ser possível? O ar ficou gelado ao redor dela. Jonathan foi para o lado dela, sua expressão confusa, também buscando entender. Como assim? Que linhagem? O que você quer dizer? Questionou, nervoso. Mas a figura encapuzada, controlando a situação,
Virou-se e desapareceu na multidão que já estava se desfazendo, deixando apenas o eco de suas palavras no ar. E enquanto o caos se instalava, uma única pergunta surgia na mente de Marinalva. O que ela realmente era? Agora, tudo parecia um turbilhão sem fim. Direitos, mentiras, traições. Que mais o padre poderia ter escondido? Algo profundo, obscuro e ligado diretamente a ela. E assim, enquanto todos tentavam entender a nova realidade, uma coisa era certa: a verdadeira batalha estava apenas começando, e as consequências dessas revelações ainda estavam para ser descobertas. Assim que a figura encapuzada se retirou, Marinalva sentiu um misto de alívio e temor. O tribunal estava em um caos frenético. A sirene ainda soava do lado de fora, mas suas palavras ressoavam na mente dela. A certeza de que tudo estava prestes a mudar a cada instante aumentava. Jonathan segurou a sua mão, e ela pôde sentir a tremedeira na palma dele. O medo era palpável. "Precisamos sair agora!" insistiu Henrique, puxando-a novamente. Mas Marinalva não se movia. O que o encapuzado tinha dito a deixava paralisada. O peso das revelações a sufocava. O pai dela, o padre envolvido em algo tão sórdido, não fazia sentido. Seus pensamentos giravam como uma tempestade. "Marinalva!" A voz de Carlos a despertou. "Precisamos entender. O que mais ele pode ter dito?" Ele estava desesperado, mas Marinalva estava absorta em sua própria confusão. Foi então que, de repente, um estrondo retumbou. A porta lateral do tribunal se escancarou e um novo grupo de policiais irrompeu. Mas algo não estava certo. A forma como entraram, com a adrenalina visível nos rostos, deixava claro que havia mais do que aparentava. "Todos para o chão!" gritou um dos policiais, e o pânico eclodiu novamente. As pessoas começaram a gritar, se empurrando para a saída, como se o tribunal estivesse pegando fogo. A sensação de desespero tomou conta, e Marinalva, sem saber para onde ir, sentiu o coração disparar. "Marinalva, venha!" Henrique gritou entre a confusão, mas ela não conseguia se mover. Uma sensação estranha a paralisava. Então, outra explosão de gritos a fez voltar a atenção. Ouvindo com mais clareza, pôde distinguir uma palavra saindo da boca de um dos oficiais. "Ele disparou! O padre disparou! O padre está no... um tiro!" O som foi ensurdecedor. Crianças, adultos, todos em choque. Os gritos se tornaram agudos. E no meio daquela confusão, um corpo caiu no chão. Marinalva mal conseguiu processar. Uma sombra se movia à sua direita, rápido demais para ela perceber. E antes que pudesse entender o que estava acontecendo, um grito ecoou. "Silvia!" A mulher havia sido atingida, caindo pálida e imóvel. O que era aquela cena? O que estava acontecendo? O medo tomou conta dela. Um aperto no peito, quase a fazendo desmaiar. Mas enquanto a cena se desenrolava em câmera lenta, Jonathan se lançou em direção a Silvia. "Não! Não! Não! Silvia!" Ele gritou, seu desespero ecoando pela sala. Ao segurá-la, seus olhos se encheram de lágrimas e um calor arrebatador tomou conta de Marinalva. A confusão aumentou ao redor. As pessoas começaram a sair correndo e os policiais gritaram ordens. Todos para o chão. O caos incontrolável parecia arrebentar, mas em meio ao desespero,
O som de um riso cortou a tensão. Marinalva virou-se e sua expressão congelou. O padre Augusto estava ali, quieto, a poucos passos dela, com um sorriso que parecia mais uma máscara de insanidade. Ele estava longe do homem de fé que todos conheciam. Havia algo maligno em seus olhos. Vocês realmente acham que podem impedir o que vem a seguir? Ele sorriu arrogante, enquanto o pânico se espalhava. O que Carlos tinha dito, o que o encapuzado tinha insinuado. Tudo começava a fazer sentido. Ninguém estava seguro. Nem ela, nem Henrique, nem mesmo Jonathan. A verdade que ela havia buscado foi substituída por uma teia de mentiras e segredos. E agora, a vida de todos estava por um fim. Você é como todos os seus filhos, Marinalva, o padre exclamou. E as palavras penetraram profundamente. Só uma marionete que acreditou nas sombras. Um pressentimento tomou conta de Marinalva. Se ele sabia sobre Jonathan, o que mais ele sabia? E ao olhar para o corpo de Sylvia, a revelação se destacou em sua mente como a luz do sol atravessando nuvens pesadas. O enigma estava se desvendando, mas não da forma que ela esperava. A linha entre amigos e inimigos estava prestes a se deteriorar ainda mais. O que mais haveria por vir? Essa batalha estava longe de terminar, e as consequências daquela confusão apenas começavam a se desenrolar. A verdade, como uma chama, queimava cada vez mais ardentemente em seu interior. A tensão na sala era quase insuportável. A presença do padre Augusto, com seu sorriso manipulador, fazia o estômago de Marinalva revirar. O que ele estava planejando? A atmosfera estava carregada de medo e expectativa. O grito de Sylvia ainda ecoava em seus ouvidos, e o corpo dela no chão parecia um símbolo do desespero. Você não pode estar aqui, Marinalva sussurrou, a voz quase falhando. O que você quer? O olhar do padre era de pura malícia, como se ele estivesse apreciando o estrago que havia causado. Quero que todos saibam a verdade, minha querida, ele disse com um tom sarcástico. Mas a verdade pode ser perigosa, para você. Um frio percorreu a espinha de Marinalva. O que ele sabia? Então, algo inusitado aconteceu. Jonathan, segurando a mão de Marinalva, se virou abruptamente. Espere! Há algo que você não sabe! Sua voz era uma explosão de urgência. A multidão, ainda agitada, começou a se calar, intrigada. Todos estavam presos naquela revelação. Você não sabe quem realmente é, Marinalva. Jonathan exclamou, a intensidade em seu olhar quase ofuscante. O que ele queria dizer? O coração dela disparou. O que ele sabia que podia mudar tudo? Jonathan, não é hora para mais segredos, gritou Carlos. Mas a determinação de Jonathan não vacilou. Você é filha não apenas do padre, mas de alguém que você jamais imaginou. Existe mais nesta família do que você acredita. A linhagem que ele menciona não é só sobre passado, é sobre o futuro de todos nós. Marinalva estava em estado de choque. O que você quer dizer? Sua voz saiu como um sussurro trêmulo. Jonathan respirou fundo, como se cada palavra estivesse sendo extraída do fundo de sua alma. Seu verdadeiro pai não é o padre Augusto. Você é filha de alguém que ele quer que você esqueça. Alguém poderoso. O murmúrio na sala aumentou. As pessoas começaram a entreolhar, a confusão se espalhando como um fogo em palha seca. O quê? Quem é? Marinalva não conseguia acreditar no que estava ouvindo.
Sua mente zumbia. Você precisa ouvir isso. Minha mãe escondeu isso de mim a vida toda. Mas não posso permitir que você também viva uma mentira. Jonathan prosseguiu, a voz carregada de desespero. A linhagem que o padre menciona é a verdadeira razão pela qual ele arruinou nossas vidas. Você é parte de um legado que ele tem tentado apagar. Então, do nada, um clarão passou pela sala. Marinalva virou-se para ver uma figura imponente entrando pela porta. Era um homem com uma presença poderosa, que imediatamente capturou a atenção de todos. A expressão em seu rosto era séria, mas havia um reconhecimento nos olhos dele. Ele apontou para o padre. Augusto, o que você fez? A voz dele ressoou no ar, cheia de autoridade. O padre se mexeu, mas o homem continuou, sem dar atenção. Para Marinalva, tudo parecia surreal. Você não faz ideia da verdade que está escondendo, não só dela, mas de todos nós. Foi nesse momento que as peças começaram a se encaixar. O homem olhou diretamente para Marinalva. Você é minha filha. Um silêncio de morte tomou conta do tribunal. As palavras pesaram no ar, quase visíveis. Marinalva sentiu a cabeça girar. Era como se a terra tivesse sido arrancada do chão sob seus pés. Quem era aquele homem? E o que isso significava? As revelações e a verdade estavam soluções entrançadas. O que isso significava para o padre? Para Jonathan? Para Carlos? O caleidoscópio de segredos começou a fazer com que Marinalva sentisse que estava no centro de um furacão. E enquanto as luzes piscavam ao redor, ela teve apenas uma certeza. A batalha apenas começava, e a revelação que acabara de ouvir a deixava em um abismo de incertezas. Quem realmente era ela? E o que mais estava escondido nas sombras dessa história? O tribunal ficou em absoluto silêncio. A revelação do homem misterioso reverberava através das paredes, impactando todos como uma onda de choque. Marinalva, atordoada, mal conseguia respirar. O homem, com seu olhar firme, havia dito que era seu pai. A verdade batia à sua porta de uma forma que ela nunca pudera imaginar. Você está mentindo! Carlos gritou, mas seu tom parecia mais confuso do que acusatório. O peso da afirmação o deixou sem ar. Henrique tinha os olhos arregalados, observando cada movimento, cada expressão. A figura do pai dela se aproximou. Seus olhos cheios de algo que Marinalva não conseguia decifrar. Ele era um desconhecido, mas ao mesmo tempo havia algo familiar nas feições. No fundo, algo lhe dizia que a conexão era real. E, de repente, um novo pensamento atravessou sua mente. O padre, ele nunca foi apenas um traidor. Ele sabia de todo o meu passado. Ele sempre esteve um passo à frente. Antes que pudesse processar suas reações, um estrondo cortou o ambiente pesado. A porta principal do tribunal se arrebentou e um grupo de homens encapuzados entrou, suas máscaras ocultando rostos. A tensão e o pânico explodiram como um balão perfurado. Todos para baixo! Gritaram eles, e a confusão reinou novamente. Marinalva e Henrique logo se agacharam, enquanto Carlos tentava ver o que acontecia. Jonathan se posicionou protetoramente à frente de Marinalva, os olhos arregalados de determinação. Não se aproximem dela. Ela é nossa! Um dos encapuzados gritou.
e a sala ficou paralisada em choque. As palavras lançadas como uma bomba. Marinalva sentiu o estômago afundar. O que queriam com ela? Levem ela! Ordenou o líder, e os outros homens começaram a avançar. Marinalva não sabia o que fazer. Seu coração martelava e a adrenalina pulsava por suas veias. A sala estava em caos. Pessoas gritando, algumas se escondendo, outras tentando entender o que estava acontecendo. O padre, que até então parecia no controle, agora estava tão perdido quanto todos. Marinalva! Corre! Gritou Henrique puxando-a. Mas ela estava paralisada. A ideia de ser levada por aquelas figuras sombrias a aterrorizava. Por que você quer ela? Carlos gritou, enquanto tentava proteger a irmã. Mas o encapuzado não hesitou. Você ainda não percebeu? Ela deve cumprir o que está destinado. E você está em nosso caminho. O tempo parecia desacelerar. Cada segundo se arrastava e o caos tornava-se um pesadelo contínuo. Marinalva olhou para o rosto do pai. Ele estava em silêncio, a expressão confusa, como se estivesse se perguntando onde havia se metido. E então, em meio a esse turbilhão de emoções, Marinalva teve uma visão repentina. Lembrou-se de algo que sua mãe havia mencionado muito antes. Uma profecia em torno de sua vida. Algo que a tinha perseguido em sonhos. As sombras, os riscos, o poder. As palavras ecoavam em sua mente. E de repente, tudo fez sentido. Era isso que os encapuzados queriam. Vocês não podem me levar! Ela gritou, a voz ressoando como um trovão na sala. E como que em resposta, um dos homens encapuzados se voltou para ela, e o olhar por trás da máscara fez seu coração parar. Era como se ele a conhecesse, como se houvesse um conflito dentro dele. Você não entende. Você precisa vir conosco. O seu destino é maior do que qualquer um aqui pode imaginar. Ele disse. E naquele momento, algo se acendeu dentro da mente de Marinalva. Mas antes que pudesse raciocinar sobre suas palavras, ele adicionou: Você não é apenas filha do padre. Você é a chave para toda a nossa visão. E com isso, Marinalva sentiu um arrepio. O mundo estava desmoronando ao seu redor, e ela estava prestes a descobrir que o que pensava saber sobre sua vida e suas origens estava prestes a ser completamente revolucionado. E enquanto seus olhos se arregalavam de horror, ela sabia que a verdade estava muito mais próxima do que nunca, e a escuridão a cercava. A sala vibrava de tensão, e com isso, a única certeza que Marinalva tinha era que tudo mudaria. A batalha estava longe de terminar, e agora quem ela realmente era só estava começando a ser revelado. O caos no tribunal se intensificou. Os encapuzados avançavam, suas intenções sombrias deixando a sala em pânico. Marinalva sentiu o mundo desmoronar ao seu redor, enquanto a revelação do homem misterioso ainda ecoava em sua mente. Você é minha filha. A expressão no rosto dele era de plena determinação, mas o terror tomou conta de sua alma. Não! Fiquem longe dela! Gritou Jonathan, erguendo-se entre Marinalva e os homens. Seu corpo tremia de tensão. Henrique e Carlos se moveram ao lado deles, formando uma barreira. A atmosfera estava carregada de desespero e esperança entrelaçados. É verdade, Marinalva. Ele pode te ajudar.
A voz de Silvia, agora fraca, atravessou o tumulto. A mulher ferida tentava se levantar, o olhar fixo na filha. Você tem um poder, algo que vai além de nós. Não deixe que eles te levem. Mas o pânico estava instalado. Precisamos sair. E Henrique insistiu, puxando Marinalva em direção à saída. O resto do tribunal se desfazia em gritos e desespero. As ordens da polícia tornando-se confusas. Marinalva sentiu o coração disparar. O que ela deveria fazer? O que isso significava para ela e para aqueles que amava? Nesse instante, o pai, o homem poderoso, deu um passo à frente. Basta! Sua voz ecoou, cheia de autoridade. Todos os olhos se voltaram para ele. Vocês não entendem. Marinalva tem um legado, um dom que precisa ser protegido. Os encapuzados hesitaram, e nesse momento de fraqueza, Marinalva decidiu. Eu não sou um objeto, não sou uma marionete em um jogo. Se vocês me querem, venham, mas não levarão a mim. A sala ficou em silêncio, e a certeza em sua voz fez as sombras vacilarem. O olhar de Jonathan brilhou com orgulho, e Henrique apertou sua mão. Carlos, finalmente, pareceu perceber que a força estava, de fato, ali. Os encapuzados trocaram olhares e, com um gesto rápido, o líder deles se aproximou. Estamos aqui para proteger o que é nosso, Marinalva. Você tem mais poder do que imagina. Junte-se a nós ou enfrente o que vem pela frente. E se eu não confiar em vocês? Marinalva retrucou, levantando o queixo, desafiando-os com olhos ardentes. Você pode confiar em seu pai e em nós. O líder respondeu, mas tinha um ar enigmático. O pai de Marinalva olhou diretamente para ela. O amor misturado com a dor. A escolha é sua, filha, mas saiba que não estamos sozinhos. Há aqueles prontos para lutar por você. A sala estava em transe. Tudo parecia prestes a eclodir em um clímax explosivo. De repente, as luzes começaram a piscar, apagando e acendendo, em um sinal de que o tempo estava se esmitando. Vocês não têm mais tempo, gritou o polícia. E a tensão aprofundou. Se você decidir ficar, Marinalva, precisa estar pronta para a luta. O pai a advertiu, olhando profundo nos olhos dela. O coração dela estava dividido. O futuro a chamava. Mas e o passado? E o medo do que poderia acontecer? Eu preciso de um momento, ela sussurrou. Os sentimentos arrastando-se dentro dela como um mar revolto. Mas isso era o que os encapuzados esperavam. Venha conosco, agora! Não haverá outra chance! Então a pressão duplicou e a sala não aguentou mais. O momento de decisão chegou. Marinalva respirou fundo e olhou para aqueles que amava. Estou com vocês! Não vou me deixar levar! As vozes explodiram. Todo mundo começou a se mover e a luta estava prestes a começar. Enquanto os encapuzados avançavam, Marinalva pôde sentir o peso do legado nas suas costas, mas a coragem crescia dentro dela. Uma nova esperança surgiu. A batalha real estava prestes a começar. Mas então havia uma nova pergunta em sua mente. Quem realmente era ela? O que mais esse legado revelaria? Antes que pudesse completar o pensamento, o caos tomou conta, mas uma coisa era clara. O jogo da verdade estava apenas começando. E enquanto o tribunal desmoronava, todo o presente se tornava um símbolo de novas possibilidades. Ei, agora que você chegou até aqui, você precisa
se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade. Não espere nem mais um segundo para inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos manter essa conversa viva e empolgante.